Glória a Deus. Hoje também a gente tem um privilégio de ouvir uma palavra. Nosso irmão Daniel vai ministrar hoje. Vem para cá, Daniel. Isso. Essa galera tá empolgada, irmão. Tudo voltaram do encontro agora. A gente tirando oferta, a gente falando. Vai ministrar hoje. Primeira vez, né? Primeira vez. Glória a Deus. Deus vai falar poderosamente através da sua vida. Estenda sua mão para cá. Pai, no teu nome nós queremos apresentar a vida do Daniel em tuas mãos. Pedimos a tua bênção sobre ele, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós necessitamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus hoje? Aleluia! Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema com vocês que tem queimado no meu coração nos últimos dias. Na verdade, é uma palavra que Deus tem ministrado na minha vida e ela tem me queimado bastante. E essa palavra é transformação. E eu quero compartilhar ela com vocês hoje. Se quisermos viver um propósito, precisamos passar por uma transformação. E a mensagem de hoje, o tema da nossa mensagem, é transformação para viver o propósito. Desde o início desse ano, essa palavra ela não sai da minha cabeça. Eu não sei se é assim com vocês, mas quando Deus fala algo ao meu coração, fica na minha cabeça remoendo durante muito tempo. E a confirmação dessa mensagem veio através de um sonho profético que Deus me entregou. Ele usou a minha linda esposa. E eu pude compreender aquilo que antes eu não entendia. E a partir de uma conversa, Deus ele abriu a minha mente. E eu consegui entender. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que me foi proposto por meio desta revelação. Peço a todos que prestem bastante atenção, meus amados. Deus ele quer girar uma chave na sua vida, assim como Ele fez na minha, para que eu pudesse entender o meu propósito. Ele quer fazer na sua vida. Amém, igreja? Amém. Quem aí quer entender o seu propósito? Amém. Glória a Deus. Peço que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, perdão. Vamos ler do 1 ao 6. Amém? Todos encontraram? Amém. Aleluia. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns destes no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém, irmãos. Peço que mantenham suas Bíblias abertas. A gente vai estar discorrendo esse capítulo. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai, venha quebrantar nossos corações essa noite, Jesus, para que possamos não só ouvir essa palavra, mas entender. Que o Teu Santo Espírito enche ainda mais este lugar da Tua presença, Jesus. Que essa noite possamos entender e aprender como ser transformados por Ti, Senhor Jesus. Amém. Eu quero começar dizendo para vocês: tenha convicção de que aquilo que você está fazendo é realmente o correto. Muitas pessoas estão convictas, tendo plena certeza de que a maneira... Amém, obrigado.
de que a maneira como elas estão vivendo a vida delas é a maneira correta. Algumas pessoas acreditam que não precisam, mas está indo às igrejas para congregar. Veio a pandemia, começou o culto online. Mas eu te digo, passou a pandemia e as pessoas ainda não vêm. Elas estão acreditando que podem fazer isso de longe. Outras pessoas acreditam que estão na religião correta. Estão na religião top. E dizem por aí que Deus está em todos os lugares, portanto não faz diferença. Será que é realmente assim, meus amados? São tantos exemplos que, se fosse trazer todos eles essa noite, não daria tempo. Saulo tinha convicção de que ele, perseguindo aqueles que pregavam sobre Jesus, estava fazendo a vontade de Deus. Em sua cabeça e em seu coração, ele estava defendendo a lei de Moisés e representando a Deus. Mas nós sabemos perfeitamente que Saulo estava equivocado. Mas na cabeça dele, ele estava tendo a performance, o comportamento, uma atitude de um homem de Deus. Mas no caminho para a sua missão, a ficha dele caiu. E ele conseguiu ouvir Jesus falando com ele. E a partir desse instante, deu início ao processo de transformação na vida de Saulo. Porque quando Jesus ele começa a falar e nós verdadeiramente ouvimos a Deus falar, se inicia uma transformação em nossas vidas, irmãos. É quando Deus começa a fazer uma transformação, é quando Ele fala e nós escutamos. Não importa. Se a gente quer ter uma mudança, precisamos ouvir a voz de Deus e praticar o que Ele fala. Se a gente for apenas ouvintes, vazios, que não pratica, seremos como diz Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago 1, 22, 24. Se puder colocar aqui no telão, para quem está acompanhando sem a Bíblia. Amém? E a palavra diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Amém. Não adianta eu dizer que eu sou um cristão se o meu estilo de vida me reprova. Deus, Ele está vendo, Ele está observando. É como pregar para alguém desviado. Você já tentou pregar para alguém desviado? Você vai chegar para ele, você vai conversar com ele, e ele vai ter versículos da Bíblia na ponta da língua, porém, ele não é cumpridor da verdade. Ele leva uma vida mentirosa, e não é assim que Deus quer. Lá fora, no mundo, existe um ditado que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Deus não se agrada disso. É uma ideologia do inferno para acabar com a sua vida, irmãos. O pior inimigo da verdade é uma convicção errada. É uma maneira mentirosa, é uma maneira mascarada de vivermos a vida. E devemos ser honestos com Deus. Devemos falar para Ele verdadeiramente quem nós somos. Embora Deus Ele já saiba quem eu sou, quem você é. Mas Ele precisa ouvir da sua boca. Ele precisa ouvir da minha boca. A pior descoberta para uma pessoa vai ser quando ela chegar diante de Deus. Imagina só, você viveu toda essa sua vida conhecendo a Deus, porque Saulo ele conhecia a Deus, ele conhecia as leis. Imagina você passar a sua vida inteira conhecendo a Deus, conhecendo as leis, e você chegar no céu, e você se apresentar diante de Deus, e você vai naquela expectativa, caminhando, é agora, vou pegar minha coroa, eita glória, é o momento. E quando você se apresentar diante de Jesus, ouvir assim:
eu não te conheço. É por essa razão que é necessário ter convicção de que aquilo que você está fazendo está correto. Mas não é correto de passar no seu senso de aprovação, mas correto aos olhos e ao coração de Deus, correto à palavra dele, à maneira que estamos vivendo. É como alguns dizem nos dias de hoje: o pastor chama a atenção, dá uma instrução, aí ninguém escuta. E aí o líder fala, e aí a pessoa fica assim, e aí vem outra pessoa e fala, e essa pessoa se faz de conta que ela não está entendendo nada. E Saulo fez da mesma maneira com Jesus. Jesus chamou a atenção de Saulo, e Saulo se fez de quem não estava entendendo nada. Jesus falou com Saulo: Saulo, por que me persegue? O que está acontecendo, rapaz? Você está caçando uma briga que você não vai ganhar. Presta atenção. E ele disse: quem? Eu? Eu, Senhor? Como assim? O que queres que eu faça? Será que não estamos apenas ouvindo a Jesus, sem saber quem realmente Ele é? Será que não estamos vindo na igreja e voltando vazios, irmãos? Será que não estamos apenas vindo e deixando o mais importante, que é desenvolver um relacionamento com Jesus, de lado? Saulo ficou cego por 3 dias. Esse foi o tratamento para que ele pudesse abandonar suas convicções erradas. Saulo, no encontro com Deus, ele aprendeu a orar. Jesus, ele quer te ensinar isso. O tema esse ano é casa de oração. E eu te pergunto, a sua casa tem sido uma casa de oração? Apenas entre 4 paredes aqui. Quarta e domingo não adianta, irmãos. O pastor pode orar, o líder pode orar, o irmão pode orar, mas Deus quer ouvir a tua oração essa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Saulo aprendeu a ser conduzido por alguém. Ele aprendeu a ser mais humilde. Deus coloca pessoas em nossas vidas para nos conduzir. Um coração humilde, irmão, agrada a Deus. Lembre-se disso. Jesus, Tu és santo, Deus. No versículo 11, quando o Senhor fala com Ananias, Ele diz que Saulo está orando. Repete comigo: orando. Fala com mais força: orando. É isso aí, irmão. Aqui nós já podemos observar uma transformação acontecendo. O homem, ele estava há 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Saulo, ele poderia murmurar, mas ele foi orar. Ele poderia pedir para ser levado de volta a Jerusalém, mas Saulo, ele fez algo que nós devemos fazer. Ele decidiu obedecer, ele decidiu se relacionar com Jesus. E é a partir do relacionamento que a transformação acontece. Entenda que Saulo, ele já tinha um conhecimento, mas ele não se relacionava. E essa situação dele ter ficado cego levou ele a se relacionar com Jesus. Entenda que se você quiser se relacionar com Jesus, você vai precisar ficar cego para as coisas deste mundo, fechar os seus olhos para aquelas coisas que te chamam a atenção. O verdadeiro cego é aquele que consegue ver as coisas, mas mesmo assim finge ter essa debilidade visual para não abrir mão do pecado. Por qual motivo você tem fechado seus olhos, irmãos? Qual pecado você está impedindo de sair da sua vida? Romanos tem algo importante para falar para nós. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso pensamento, ele precisa ser renovado. Nossa mente, ela é renovada através da palavra. Existem pessoas que acreditam que ser humilde é não ter dinheiro, quando na verdade ser humilde não tem nada a ver com isso. Humildade significa ter consciência, reconhecer suas limitações, reconhecer seus pecados perante Deus. Eu disse anteriormente, eu repito, Deus se agrada de um coração humilde. Tenha um coração humilde se você quer agradar a Deus. Será que não estamos agindo como Saulo? Deixando Jesus fora de nossas vidas? Mas eu te digo, Saulo entendeu o propósito para a vida dele. Você quer entender o propósito para a tua vida, irmão? Amém. Eu não escutei. Você quer entender o propósito para a tua vida? Amém. Aleluia, Senhor. Pois essa noite, você vai aprender a como entender e a viver o propósito da sua vida. Saulo, ele se tornou um vaso escolhido. Quando ele entendeu o propósito e ele decidiu passar pelo processo de transformação, ele se tornou um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido para levar o nome de Deus para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, para os seus amigos, para os seus colegas. Jesus te escolheu. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Deus. Agora, eu vou falar algo, porque nós entendemos que o mundo espiritual, ele se move através de nossas palavras, e eu quero convidar você a repetir comigo. Eu sou. Fala com fé, fala firme. Eu sou um vaso escolhido para levar o nome de Jesus adiante. Aleluia, Deus. Mas é necessário passar por um processo de transformação para viver o propósito. E a pergunta que eu quero fazer é: você quer passar pelo processo? Você quer passar pelo processo de transformação? Então entenda. Talvez para que a transformação aconteça, Deus, ele vai me ferir primeiro e depois ele vai me curar, para que a glória dele se manifeste através do milagre na minha vida. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que essa mensagem, ela fala sobre Saulo, sobre um homem que perseguia os cristãos. Mas eu também quero dizer para vocês que essa mensagem é sobre um jovem chamado Daniel. Daniel, ele andava destruindo o seu casamento. Daniel, ele andava jogando fora o que Deus tinha entregado. Ele andava destruindo a sua vida e não vivendo aquilo que Deus queria que ele vivesse. Mas Deus trouxe ele para um canto de renúncia. Deus trouxe ele para um canto de obediência. Deus trouxe ele para poder aprová-lo. Deus começou a fazer com que ele exercesse a sua fé. E para a honra e glória de Deus, hoje eu sou testemunha que Jesus transforma. E eu quero te dizer, Jesus, ele quer te transformar para viver o seu propósito. Quem quer ser transformado para viver o propósito que Deus tem na sua vida, dá uma glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Para que uma transformação aconteça, talvez alguém terá que colocar a mão sobre a sua cabeça, assim como foi com Ananias e Saulo. Você está nessa noite numa casa onde tem discípulos de Jesus. Você não veio aqui à toa. Deus, ele quer curar a sua visão, para que você enxergue a glória de Deus na sua vida. Sabe, essa situação que você está passando, ela tem um nome, e se chama processo de transformação.
Deus quer moldar o teu caráter. Ele tem um propósito para você viver. Mas não tem como viver o propósito sem ser transformado. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo se faz novo. Não é pequenos detalhes, é tudo. Mas você é responsável. Você vai decidir se Jesus vai realmente te transformar ou não. Porque no processo de transformação você vai renunciar, e renunciar não é fácil. Você vai obedecer, e obedecer não é fácil. Você vai precisar ter fé, e ter fé também não é fácil. Mas Deus vai estar com você. Ele vai te conduzir por um caminho. Ele vai colocar pessoas para te ajudar, para que o seu processo de transformação aconteça, para que você viva o propósito que Ele sonhou com você. A decisão cabe a você. Se você vai continuar com escamas nos olhos, ou se você vai ter fé para ter uma visão aberta, enxergar a glória de Deus e passar ela adiante. Entenda que Saulo, ele foi ferido, ele foi curado, ele foi batizado, ele viu a glória de Deus, mas ele não ficou com a glória de Deus para ele. Ele levou ela adiante. E aqui no capítulo 9, versículo 15, Deus vai dizer o seguinte: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e perante o povo de Israel. Deus não te escolheu para ficar sentado no banco, ver toda a sua família morrer. Deus não te escolheu para você ficar sentado vendo seus amigos se perderem. Deus te escolheu para que você leve o nome dele adiante. Saulo teve um encontro com Deus. Saulo, ele aceitou o processo na vida dele. Saulo foi batizado. Ele se transformou no maior evangelista de todos os tempos. Mas ele passou por uma preparação. Ele teve um processo. E a preparação que você está passando hoje é para ter autoridade, para falar de Jesus, para levar o nome dele adiante. É quando ele vai te transformar. Jesus, ele está transformando a sua vida. E ele está te transformando porque você decidiu se relacionar, você decidiu obedecer. Você decidiu renunciar às convicções erradas. Feche seus olhos. Qual é a convicção que precisa ser abandonada essa noite? Qual é a transformação que precisa ser feita? Qual é a transformação que precisa acontecer? Fique de pé ainda com os olhos fechados. Deixa Jesus falar ao seu coração. Aleluia, Senhor. O que está faltando para que você possa viver o seu propósito? Quem sabe está faltando se relacionar mais com Deus. Aquele tempo que seu coração queimava na presença dEle, que você se retirava no quarto. Ele está te chamando de novo para esse ambiente. Ele está com saudade. Talvez está faltando mais obediência a Jesus. Talvez possa ter algo na sua vida que precisa ser renunciado, e é renunciado essa noite. Talvez tenha faltado fé para que você possa ver o seu ministério romper. Qual é a transformação que precisa acontecer na sua vida essa noite? O que chama muita atenção é que Saulo, ele tinha um conhecimento
sobre Deus, mas ele ainda não se relacionava com Jesus. E quando ele começou a se relacionar com Jesus, a transformação começou a acontecer na vida dele. Talvez a transformação ainda não aconteceu na sua vida, porque você ainda não começou a se relacionar com Jesus, ainda não conseguiu renunciar. Essa noite, Deus quer falar ao seu coração. Deus quer pedir para que você dê a oportunidade para que Ele possa te transformar e te transformar para você viver um propósito, para você levar esse propósito adiante. Se você tem vontade de passar por esse processo de transformação, se você quer encontrar seu propósito, se você tem um coração quebrantado, humilde e reconhece suas limitações, vem aqui à frente, eu quero orar por você, para que Deus possa iniciar um processo de transformação na sua vida. Essa noite, Deus, Ele está pedindo para que você renuncie. Deus, Ele quer te usar. Ele tem uma missão especial para você. Ele precisa que você só permita acontecer.